Sim, acho que a narrativa é muito sobre dar vida, né, a isso para as outras pessoas. E acho que a IA ajuda muito nesse dar vida, porque muito é a gente construir a história por trás. Eu não sei se vocês já fizeram treinamentos começando pela narrativa, começando pela história, né? A gente costuma muitas vezes fazer isso, né? Então, até internamente, a gente foi desenvolver um momento de treinamento interno, enfim, de como é que a gente usava a IA para consultores de entrega. E aí a gente olhava e pensava, ok, o que, que eu quero contar de história, como é que eu quero fazer a ludicidade acontecer aqui dentro. E aí surgiu essa ideia do algo futuro, das naves, e aí como é que eles iam em grupos diferentes, junto com essas naves, experimentar mais as IAs, enfim. E aí, com base nisso, a gente foi lapidando essa história com a IA. Então, a IA nos ajudou a lapidar o storytelling que a gente ia contar, para levar esses participantes para dentro dessa experiência, mas também ajudou a tangibilizar, que eu acho que é até ainda mais importante, né? Porque uma coisa é eu contar uma história, outra coisa é eu sentir essa história, né? Quando eu estou ali ouvindo, por exemplo, a Ali trouxe da audionovela, né? Quando você ouve aquilo, e aí tem todos os efeitos sonoros, e aí você tem o som, você tem a voz, você tem a expressão, aquilo te toca, aquilo te faz sentir também. Então, como é que a gente usa a IA para também atingir esse nosso objetivo, né? E aí, nesse caso, como é que a gente usa para formatar imagens, como é que a gente usa para fazer vídeos diferentes. Então, a Ali aí começou falando um pouco de Aeteres, né? A gente tinha um programa de desenvolvimento de comerciais aqui que a gente precisava fazer, com competências comportamentais, com competências de vendas, enfim, mas a gente também começou da narrativa. Então, a gente queria que eles experimentassem isso, mas de um outro universo, porque daí eles tiram todos os vieses que eles já têm do universo que é o dia a dia deles. Então, vamos fazer uma cidade futurista? Beleza. Então, como vai se chamar essa cidade? Essa cidade chamou Aeteres. Como é a Aeteres? A Aeteres é formada por 3 distritos. E aí a gente vai elaborando um pouco mais. Aí o que vocês estão vendo, né, desse homem aí, né, que é um videozinho que a gente fez para Aeteres. Então, é o presidente aí de Aeteres, e a gente fez por meio da IA. Então, a gente contou essa narrativa, a gente fez uma imagem, e aí, a partir dessa imagem, a gente jogou uma outra IA, e a IA fez, atrás dessa imagem, tem toda a cidade, que é a cidade que a gente desenhou, e tem todo o lugar ali dele trazer a mensagem que precisa para fazer a apresentação, e a gente usou esse personagem diversas vezes nesse programa, mas amarrando tudo isso. Então, há um momento em que teve uma calamidade, e aí a gente precisa fazer algo diferente, aí o jogo muda. Então, tem lá o videozinho dele fazendo isso também. Então, acho que é da vida, né? Perfeito. Vamos aqui avançando. Mas vamos para a gamificação. E aqui vem várias imagens de Aeteres. A gente acredita na gamificação já tem muito tempo. Na verdade, a gente nasceu acreditando em gamificação. Então, quando a gente pensa na imersão, né, no Líder do Futuro, ela já é a vivência de uma experiência gamificada que acontece por 6 dias, em que esses líderes que estão reunidos formam equipes e ao longo da semana vão vivendo várias experiências dentro dessa que é uma gamificação, que lá no último dia tem uma equipe vencedora. Não vou falar mais detalhes, porque a gente não conta o que as pessoas vão viver para que a experiência seja rica, mas eu acho que a essência é no presencial e dentro da imersão, que é o nosso carro-chefe, a gente já tinha esse DNA, e o que a gente tem feito é cada vez mais levado isso dentro do In-Company, dentro do seu contexto, e também dentro com o uso das tecnologias. Então, quando a Lari fala aí dos distritos, cada distrito é um grupo, e esses grupos eles estão construindo aprendizagem e a gente gera algum estímulo gamificado de reconhecimento justamente para a gente poder... desculpa, me desconcentrei. Vamos de novo. A gente usa esses estímulos porque a gente sabe que o ser humano é, por natureza, competitivo, né? Ele acaba se engajando. Eu brinco que vem, assim, o melhor e o pior das pessoas quando a gente cria esses momentos,
mas é através dali também que a gente consegue comparar esses exemplos, comparar esses comportamentos, mostrar, não comparar, mas mostrar esses comportamentos para as pessoas, para que elas possam dizer, putz, é verdade, eu me comportei assim, eu agi assim dentro do jogo. E isso gera reflexão, dá espaço para debriefing, para a gente aprofundar, porque vem o comportamento natural da pessoa ali, então é um jeito leve, mas ele também é um jeito que confronta a pessoa com o seu estilo, com a forma como ela está agindo naquele momento, né? Lari, conta um pouquinho mais para nós aí de como que foi essa dinâmica dentro da realidade dessa atividade com o time comercial, em que eles interagiam de forma gamificada em AETERES. Boa. Então, exige também a gente pensar um pouco em como é que isso vai acontecer. Depende se é um treinamento, vai ser um dia, então a gente pode fazer um dia gamificado. Nesse caso, ele era um programa modular. Então, ele tinha vários módulos, a gente precisava sustentar isso. Então, dividimos ali os grupos, esse grupo ia até o final.